Oi, gente. Naquela nossa série do Reino de Deus, hoje nós vamos tratar do 16º vídeo sobre o assunto. Nós vamos falar neste vídeo sobre o Reino de Deus na visão dos espíritos, os kardecistas. Como eu sempre digo, eu peço desculpa aos meus irmãos espíritas e aos estudiosos do assunto por qualquer equívoco que eu tenha cometido naquilo que eu vou narrar. Não terá sido por ofensa nenhuma, por vontade de ofender. Terá sido por um mero desconhecimento mesmo, certo? Provavelmente nós teremos uns 3 vídeos sobre esse assunto, que ele é mais extenso que os demais, Que eu já fiz sobre os hinduístas, sobre os budistas, sobre os muçulmanos, e os judeus, uma série de outras denominações, Nós lemos que existe uma crença na comunicação com os mortos. Também existe uma crença na necromancia e na reencarnação. Tudo isso trata-se de uma prática antiga, na história das civilizações. Mas para nós, para mim pelo menos, sou cristão católico, esta ideia, pelo nosso credo, é refutada, certo? Quando nós lemos no segundo livro dos Reis, no capítulo 21, versículo 6, que diz o seguinte: fez passar pelo fogo seu próprio filho, entregou-se à magia, à astrologia, à necromancia e à adivinhação. Multiplicou as ações que ofendem o Senhor, provocando assim a sua ira. Perceba que até em atos tão simples, como a gente diz nas fogueiras, nas festas de São João, que a gente diz passar uma criança fogo, aquele negócio, Aqui já era refutado isso aí. Um outro exemplo a gente pode encontrar no primeiro livro de Samuel, no capítulo 28, no versículo 3. Samuel tinha falecido e todo Israel o chorara. Tinham-no sepultado em Ramá, sua cidade. E Saul expulsara da terra os necromantes, os feiticeiros e os adivinhos. Ocorre, gente, que um dia Saul se viu num apuro terrível, numa guerra que ele estava travando, e precisou com urgência de se aconselhar com Samuel, só que Samuel já tinha morrido. Vamos acompanhar o final da história, tá? Saul, que estava cercado pelos filisteus, ele teve um grande medo. Ele tentou consultar Deus, Deus nada lhe respondeu. E o perigo estava aumentando cada vez mais, Ele estava desesperado. Ele já tinha expulsado as pitonisas, E na sua cabeça o espírito de Samuel talvez pudesse lhe ajudar. E para aumentar ainda mais o seu pecado, Saul disse aos seus servos: procurarem um necromante para que o consulte. Há uma em Endor, responderam eles. Meio assim às escondidelas, Saul se disfarçou todo e tal, para ninguém saber que ele era o rei Saul, e foi lá. E diz o texto o seguinte: Saul disfarçou-se, tomou outras vestes e pôs-se a caminho com 2 homens. Chegaram à noite à casa da mulher. E assim que eles chegaram, Saul disse a tal pitonisa, predize-me o futuro, evocando um morto, que era Samuel. Faze-me vir aquele que eu te designar. Aí a pitonisa ficou assim meio com pulga atrás da orelha, tá? Aí disse para ele: tu bem sabes
o que fez Saul, como expulsou da terra os necromantes e os adivinhos. Por que me armas ciladas para matar? Essa historinha está em 1 Samuel 28, no versículo 7 e 9. Então, vocês entenderam? Saul sabia que cometia um erro. Ele foi ali sabendo que Deus não permitia aquele tipo de coisa. E ele já tinha expulsado, né, aquelas pitonisas, aquele povo todo, mas na hora que aperreou, como Samuel não estava ali perto dele, nem Deus estava dando muita atenção para ele, né, porque certamente ele não estava com bons pensamentos, aí ele recorreu às pitonisas. Essa prática espírita veio à tona ainda no século XIX, quando o Léon Hippolyte Denisard Rivail, né? Mais conhecido como Allan Kardec, que em 1858 sistematizou teoricamente o Espiritismo. Então, Allan Kardec ele usou de algumas passagens da Bíblia e dizia que estava amparado nessa mesma Bíblia. Antes dele, em 1848, houve um fato com uma família Fox, né, lá dos Estados Unidos, né, em Hydesville, em Nova York. Nesse caso, as duas filhas desse casal, né, que é a Margaret, de 14 anos, e a Kate, de 11 anos, elas foram protagonistas de um fato que deu origem ao atual espiritismo. Embora nós católicos e protestantes, né, levantemos certas restrições à doutrina kardecista, eles se dizem cristãos, ainda que neguem a divindade da Bíblia e de Jesus Cristo. No cristianismo, entende-se que a salvação é algo ligado à vida, morte na cruz e à ressurreição de Cristo. E dessa forma não tem uma outra maneira do homem ser salvo, a não ser por esses critérios, né? Então, olhando a salvação por essa máxima cristã, de imediato a gente pode excluir a doutrina do Espiritismo, tendo em vista que nossos irmãos espíritas, eles defendem a tese de que após a nossa morte, nós passaremos por um processo de aprendizado, purificação e reencarnação. Tá? É diferente. Então, a doutrina do Espiritismo, ela anula a mensagem da cruz deixada por Cristo, pois nessa visão deles, o homem poderia salvar-se a si mesmo e retornar à vida num processo de evolução contínua, vai, né? Eternamente. Então isso lembra bem do caso de Lázaro e do Epulão, né? Muita gente pensa que Epulão é o nome de uma pessoa. Eu vou explicar isso aí, porque eu gosto de explicar essas coisas, para você não se confundir depois, né? Epulão, na verdade, era um sacerdote entre os romanos que presidia os festins, né? Aquelas festas, aquelas farras, dos sacrifícios. Epulão, ele dava o banquete, era um anfitrião, né? E também, Epulão é aquele que come regaladamente, comida boa e muito e farta, né? Então é isso que significa Epulão. Pois bem, voltando aqui para o Lázaro e Epulão, quando a gente tem mais detalhes, quando lê todinho o capítulo 16 de Lucas, nos versículos de 19 até o 31. Mas especificamente no versículo 26 está dito assim: além de tudo, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não o podem, nem os de lá passar para cá. Ou seja, estava a visão de que aquele rico
que humilhava o pobre, jogando um restinho de comida para disputar com os cachorros, ele viu o pobre Lázaro, né? Lá no seio de Abraão, e diz assim: Abraão, deixa eu ir para lá, troca com Lázaro. E eu, não, senhor, você troca, não, você tinha tudo para vir para cá, e não, na sua vida terrena você não fez, então fique por aí mesmo. Nem você pode vir para cá, nem o Lázaro pode daqui e voltar para o inferno. Aqui, de jeito nenhum. Fique aí com sua quentura aí. Pô, bem, vocês entenderam, né? Em que se baseiam os espíritas para defenderem a sua doutrina? E por que, se é que a gente pode chamá-la assim, tá certo? É uma das heresias que mais cresce no mundo. Dizem nossos irmãos espíritas que o Brasil é o país com o maior número de adeptos no mundo. Talvez isso se deva ao alto grau de alienação. Ou não, estou colocando essa alienação aqui, mas me perdoei, não foi para ofender ninguém. Alienação do nosso povo. E por que alienação? Porque muitas vezes ficam fascinados, ouvem, né, a respeito do sobrenatural, né? Ficam fascinados pelas coisas do além, né, pelas histórias bonitas. E disso aí, muitos de nós somos reféns, sem dúvida. Nós somos um povo sentimental e emocional, né? E com os laços familiares muito fortes. Então é dessa forma que quando morre um parente nosso, nós achamos que podemos receber desse parente que morreu, né, alguma mensagem do além, dizendo: olha, aquele gosta desse jeito e tal. E lá onde ele supostamente habita, ele poderia mandar alguma mensagem, se fosse psicografada, né? Como era um ato aqui que o irmão Chico Xavier fazia bastante. Pois bem, não é tanto, gente, pela questão da reencarnação, é pelo transcendente, certo? Então, se nós estamos fragilizados, por exemplo, pela morte de um parente querido, é claro que nos tornamos vulneráveis. Especialmente quando a gente não tem um completo conhecimento da palavra de Deus, ou pelo menos um conhecimento bom da palavra de Deus, certo? De outra forma, nós vemos muito a propaganda incrível que os irmãos evangélicos fazem, mostrando a todo momento na televisão, né, nos programas que eles têm lá na televisão, a expulsão de espírito mal, né, chamados impulsos. Aquilo ali só corrobora com essa tese que eu estou falando aqui, de que aquilo que morreu está se comunicando normalmente aqui e tal. E tudo isso contribui para a crença de que nós podemos falar com os espíritos de nossos irmãos que morreram, nossos parentes, pai, mãe, filha, irmão, essas coisas, certo? Quando os interesses proselitistas pervertem as doutrinas, fica difícil para a onda parar essa onda sensacionalista. É muito difícil, né? Porque é uma comunicação de massa ali, muito terrível. E vai lá, e toma entrevistar espírito imundo, e toma entrevistar, e aparece lá o bicho velho feio, falando uma voz, né? Uma voz cultural, aquele negócio todo. E quem está olhando ali e está fragilizado, normalmente aceita aquilo ali como verdadeiro, né? É terrível, mas é isso aí. Então, nós acreditamos, pelo que lemos, né, e ouvimos, que o Espiritismo ele tem a sua origem tanto no ocultismo quanto na necromancia. Necromancia é a comunicação com os mortos
para que sejam revelados mistérios e eventos futuros. Tá certo? O ocultismo e a necromancia, que eram práticas usadas pelos povos antigos, antes mesmo de Abraão. Olha, eu estou falando de Abraão, pai Abraão, né? E essa prática, ela foi condenada por Deus. Aonde que está essa condenação? Então vamos ver aqui em Deuteronômio, no capítulo 18, no versículo de 10 a 12. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê à adivinhação, à astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia, ao espiritismo, à adivinhação ou à invocação dos mortos. Porque o Senhor, teu Deus, abomina aqueles que se dão a essas práticas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, teu Deus, expulsa diante de ti essas nações. Aliás, fiquem sabendo que Abraão, isso aqui talvez seja novo para você, Abraão era um adorador de uma deusa que tinha lá na terra dele, lá, de nome Nana. Né? Essa deusa Nana era padroeira da cidadezinha de Ur, de onde provém o Abraão, né? De onde veio. Então, essa deusa era considerada a divindade lunar da Suméria. Outra curiosidadezinha aqui para você. Essa cidade de Ur, de onde veio Abraão, esse nome foi dado em honra de um deus lá chamado Urim. Então eu fiquei sabendo que na terceira dinastia de Ur, uns 2000 anos antes de Cristo, tanto Ur-Nammu, né, quanto Shulgi, que sucedeu a Ur-Nammu, foram declarados deuses, né, quando ainda reinavam, ainda eram vivos, foram declarados deuses. Então, após a morte de Ur-Nammu, Shulgi, né, continuou sendo considerada uma heroína. Então, gente, a gente lê nas enciclopédias sobre a morte e a forma, como ela desceu até o mundo inferior, né? Diria assim, os infernos, né? Então, a coisa vem de longe, né? E vejam como as coisas se sucedem. Nós falamos do deus Urim, pois vejam que esse nome aparece no livro do Êxodo, Êxodo 28, no versículo 30. No peitoral de julgamento porás o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o peito de Arão quando ele se apresentar diante do Senhor. Assim, Arão levará constantemente sobre o seu coração diante do Senhor o julgamento dos israelitas. Urim e Tumim, né, são palavras que vêm do hebraico, quer dizer luzes e perfeições. Estou colocando todas essas coisinhas para você entender que muitas vezes a gente lê a Bíblia, passa por uma palavra, nem se importa com ela, né? Mas é bom você pesquisar, né? Olhar, procurar entender. Então, esses nomes foram dados ao processo de adivinhação usado pelos israelitas, desde o tempo de Moisés e de Arão. Para quê? Para descobrir a vontade de Deus sobre algum evento, sobre algum acontecimento que se daria, tal, alguma coisa que aconteceu. Tá? Vamos pular um pouco no tempo e falar novamente aqui de Allan Kardec. Ele é considerado e é chamado pelos seguidores deles como o Papa do Espiritismo. Allan Kardec, ele nasceu já há 218 anos, né? Nós estamos agora em 2022. Ele é francês, nasceu em Lyon em 3 de outubro de 1804 e morreu em Paris no dia 31 de março de 1869. Desde esse tempo, ele é a principal figura dos centros espíritas. Leon Hippolyte, né, para seu conhecimento, passou a usar esse pseudônimo de Allan Kardec
porque ele acreditava ter sido a reencarnação de um poeta celta, né, que tinha esse mesmo nome. Pois bem, esse poeta celta, que tinha esse nome de Allan Kardec, ele teve comunicação com ele, Allan Kardec, numa sessão em que o fenômeno da escrita mediúnica, né, que chama de psicografia, estava exatamente ocorrendo. Então o espírito que estava se comunicando com ele disse-lhe que já lhe conhecia dos tempos da Gálias, né, com o nome de Allan Kardec. Então, gente, mais uma vez aqui, mais um ensino. Gália era antigamente como se chamava a França, tá certo? Então, como esse poeta celta ele tinha esse nome de Allan Kardec também se apossou desse nome para ele, né? Por quê? Porque foi dito para ele que ele era uma reencarnação dessa figura. E é interessante notar que Allan Kardec escreveu no Livro dos Espíritos, né, no capítulo 5 lá do Livro dos Espíritos, que esse capítulo trata da pluralidade das existências, e tem lá na pergunta 222, que é reencarnacionista, né, por motivo de lógica, para resolver suas questões até então insolúveis, e não porque os espíritos o revelaram. Então, o fascínio pelo oculto, ele teve um crescimento muito grande no Brasil e no mundo. Até hoje, tem muito isso, muita gente procura mais o oculto do que as coisas claras que ele está vendo com os olhos, né? Então, com a vinda dos escravos africanos ao Brasil, o que fez? A gente observou que tinha uma diferença muito grande entre cultos e rituais, né? Então, foi a partir desse evento que a gente passou a distinguir o que era magia branca do que era magia negra. Então, se convencionou chamar de magia branca as reuniões que faziam uso de meios naturais. E do outro lado, a magia negra é aquela que praticava rituais e trabalhos por intermédio de pactos com o diabo, com o demônio, né? Entendeu? Não está muito enrolado, não. Vá com calma que você vai compreender. Aqui eu estou falando de Allan Kardec, como começou, por que ele tem esse nome. Estou falando agora também, dentro do mesmo assunto, da questão dos africanos, quando chegaram ao Brasil, a diferença entre magia branca e magia negra, o que uma faz, o que a outra faz. Reforçando aqui essa questão das magias, na magia branca se usam os métodos menos assombrosos, né? Por assim dizer, os métodos mais light, né? E já a magia negra veio a ser estigmatizada como coisa do demônio, né? Onde a pessoa só vai atrás dela para praticar o mal, desejar o mal para outras pessoas, tá? Contudo, tudo isso é farinha do mesmo saco. Como nós já dissemos, o espírita faz uso, mas não reconhece a Bíblia como autoridade de fé ou doutrina. Então, tem lá seu credo diferente. Nas suas escolas, que eles oferecem para aqueles que querem ingressar na doutrina espírita, eles costumam fazer uma pergunta: não se baseia a Bíblia no Espiritismo? E a resposta que as pessoas têm que dar é: não. O Espiritismo não depende de nenhuma revelação anterior para suas credenciais e provas. Então, é claro que se trata de uma blasfêmia, né? Não se deve pôr no mesmo nível a palavra de Deus e as revelações contraditórias do Espiritismo. É incrível isso, né? Mas não se deve. A Bíblia diz que assim demos ainda maior crédito à palavra dos profetas, a qual fazeis bem em atender, como a uma lâmpada que brilha em um lugar tenebroso até que desponte o dia, e a estrela da manhã se levante em vossos corações. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal, porque jamais uma profecia foi proferida por efeito de uma vontade humana.
homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Isso aí a gente lê na segunda carta de São Pedro, no capítulo 1, versículo de 19 a 21. Então, a gente também pode citar a carta de Judas, né? nos capítulos 3 e 4. Caríssimos, estando eu muito preocupado em vos escrever a respeito da nossa comum salvação, senti a necessidade de dirigir-vos uma carta para exortar-vos a pelejar pela fé, confiada de uma vez para sempre aos santos. Pois certos homens ímpios se introduziram furtivamente entre vós, os quais desde muito tempo estão destinados para este julgamento. Eles transformam em dissolução a graça de nosso Deus e negam Jesus Cristo, nosso único Mestre e Senhor. Nós demos uma grande volta em torno do assunto principal desse estudo, que é o reino de Deus, mas creia que foi necessário em vista da diversidade das doutrinas que existem em torno do mesmo. Nós voltaremos a esse assunto no próximo vídeo, tá bom? No segundo vídeo, sobre o reino de Deus na visão dos espíritos, nós iremos falar da questão da doutrina do pecado e da expiação, em que os espíritas reconhecem a existência do mal e aceitam que existe um purgatório para os espíritos das trevas. Tá? Também lá nós abordaremos muitos outros assuntos. Shalom do Pai.